Bom, vamos lá, seguindo em frente com o nosso de Masechet Avodah Zarah, a gente se encontra no Daf Lamed Bet, Amud Bet, lá embaixo. Mai al davar acher mishum davar acher. A gente trouxe que o Beit Din dos Hashmonaim fez várias e várias gzerot. As primeiras gzerot que a gente viu foi que eles proibiram pão e óleo de Ovdei Kohavim, para a pessoa não acabar tomando vinho do Oved Kohavim. E se ele tomar o vinho do Oved Kohavim, ele vai acabar tendo problemas com assimilação, porque o vinho traz a proximidade entre as famílias, o filho vai conhecer a filha do Goi, do Oved Kohavim, e ela é proibida, e a proibição aqui foi por dois motivos, tanto pela assimilação em si, quanto por Avodah Zarah, certo? A proibição dos alunos de Beit Shammai e Beit Hillel, a gente viu que eles proibiram não casar com a Oved Kohavim, casar com a Goiá, isso daqui já é proibido de qualquer jeito, nos psukim. A proibição deles foi de Ihud, de que o Yehudi fique sozinho com o Oved Kohavim, porque ela pode levar ele a Avodah Zarah, pode incentivar ele, ensinar ele a fazer qualquer tipo de idolatria. Por isso, os alunos de Beit Shammai e Beit Hillel proibiram Ihud com uma mulher Ovedet Kohavim. Depois disso apareceu que eles gazru também al davar acher mishum davar acher. E não ficou claro o que é isso. Davar acher é outra coisa. Então aparece na Braita, na verdade, que eles proibiram outra coisa por causa de outra coisa. Quer dizer, ficou genérico. Não ficou claro o que é isso. Então, portanto, mai al davar acher mishum davar acher. O que é isso? Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Então explica Rav Nachman bar Yitzchak o seguinte: gazru al tinok oved kohavim שיטמא בזיווה, שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור. Explica Rav Nachman bar Yitzchak que os alunos de Beit Shammai e Beit Hillel gazru, eles decretaram que uma criança, um menino, Oved Kohavim, ele impurifica igual o Zav. Zav é um tipo de impureza que qualquer pessoa que encosta nele, ele fica impuro, qualquer objeto que encosta nele é impuro. E aí ele tem que passar processo de purificação, não pode entrar no Beit HaMikdash, não pode ler korbanot, não pode comer korbanot, etc. Não pode comer trumá. Então, Hamim Teknu, que um tinok Oved Kohavim, uma criança Oved Kohavim, ele impurifica igual o Zav. Mesmo que ele não seja Zav na prática, ele impurifica igual o Zav. Por quê? Queriam afastar crianças Yehudim de crianças Goim pelo Hashash de Mishkav Zachur, de relação entre dois homens, entre dois meninos. Então, já que os alunos de Beit Shammai e Beit Hillel viram que tinha esse risco, se uma criança judia brincava com uma criança Oved Kohavim, para eles, para os Oved Kohavim, para os idólatras, a questão de relação entre homens era comum aparentemente, não era visto como algo errado. Então, existia o risco do Yehudi, que é amigo dele, são duas crianças brincando, 9, 10 anos, pode levar isso. Então quando está escrito que proibiram davar acher, mishum davar acher, proibiram significa que definiram que a criança Oved Kohavim, ele impurifica igual Zav, para evitar de chegar em Mishkav Zachur em relação entre dois homens, mesmo duas crianças. Dama Rabizeira, que assim contou Rabizeira, Tzar Gadol Ayali Etzel Rabiosi. Rabizeira fala que ele tinha uma pergunta. Rabizeira, ele queria entender o que é davar acher, mishum davar acher. Ele realmente não entendia o que era isso, o que os alunos de Beit Shammai proibiram aqui. Ficou muito genérico e não ficou claro. A gente já traduziu, mas no começo Rabizeira tinha uma grande dúvida, ele perguntou isso para Rabiassi várias vezes. Verabiassi etzel Rabi Yochanan, e Rabiassi perguntou isso várias vezes para Rabi Yochanan, Verabi Yochanan etzel Rabi Inai, e Rabi Yochanan perguntou isso várias vezes para o rabino dele, Rabi Inai, Verabi Inai etzel Rabi Natan ben Amram, e Rabi Inai perguntou várias vezes para o rabino dele, Rabi Natan ben Amram, Verabi Natan ben Amram etzel Rabi, e Rabi Natan ben Amram perguntou muitas vezes para Rabi, certo? Aparentemente todo mundo viveu na mesma geração, e Rabi Zeira não conseguia entender o que significa Braita, ele perguntou para Rabiassi, Rabiassi falou, não sei, depois a gente vê. Não tenho resposta. E aí Rabi Zeira perguntou, até que Rabiassi foi para Rabi Yochanan perguntar. E Rabi Yochanan também não sabia a resposta, até que Rabiassi perguntou, encheu tanto que Rabi Yochanan foi tentar descobrir a resposta com Rabi Inai. A mesma coisa aconteceu com Rabi Inai, Rabi Natan ben Amram, e com Rabi Natan ben Amram e Rebi. Ele perguntou para Rebi o que significa que os alunos de Beit Shammai e Beit Hillel decretaram a davar acher, mishum davar acher, e aí Rebi explicou, Tinok Oved Kohavim, matar também bezivá. Tinok Oved Kohavim, esse daqui que os alunos de Beit Shammai e Beit Hillel decretaram, que Tinok Oved Kohavim, ele impurifica como se fosse Zav, a partir de que idade? Ve'amar-li ben yomo. E Rebbe falou, a partir de 1 ano de vida. Assim que ele nasce, ele já impurifica igual o Zav. O Kshebat etzer Rabi Chia,
E conta a Rabizeira que quando ele se encontrou com Rabi Hia, Amali ben tesha shanim veyom echad. Ele me falou que é 9 anos e um dia, certo? Rabi Hia falou para Rabizeira que não é a partir do nascimento dele, de um dia, e sim a partir de uma certa idade, quando ele tem 9 anos e um dia. Uma criança, menino, que ele tem 9 anos e um dia, ele já é capaz de ter relações. Por isso, a partir dessa idade, ele é considerado como se fosse Zav para separar a criança judia dele. O Kshebati ve'tzeti dvarai lifnei Rebbe, contra a Rabizeira, quando ele falou para Rebbe, ou é Rav Nachman ben Amra, não está escrito quem é exatamente, mas esse que ouviu de Rabi Hia, que é só quando tem 9 anos, quando ele falou isso perante Rebbe tinha falado um dia, Amar-lhe, Rebbe respondeu, Anach devarai ve'echos divrei Rabi Hia. Deixa o que eu te falei de lado, o que eu te falei que a partir de um dia esquece isso, e segue o que Rabi Hia te falou, que a partir de 9 anos, de Amar Tinok ovet kochavim, até metem ezivar, ben tesha shanim veyom echad. Certo? Que Rabi Hia falou que Tinok ovet kochavim, ele impurifica igual o Zav, que esse for o decreto dos alunos de Beit Shammai e Beit Hillel, é a partir de 9 anos e um dia, porque Oil veraui lebia metamei ame bezivá. Já que ele já está numa idade em que ele tem capacidade de ter relações, então ele já fica, já é considerado impuro como Zav, certo? Esse foi o decreto dos alunos de Beit Shammai e Beit Hillel. Esse é o Davar Acher Mishum Davar Acher. Proibiram a proximidade, quer dizer, definiram que a criança de Oved Kohavim ele impurifica igual o Zav para separar e evitar proximidade demais, para não chegar em Mishkav Zahur, em relação entre dois meninos. אמר רבינה, פרע רבינה, ככה היא תינוקת עובדת כוכבים בת 3 שנים ויום אחד, הואיל ראויה לביאה, מטמאה נמי בזיווה. Fala Ravina, se é assim, se a idade que define a proibição, ou seja, o decreto de que a criança Oved Kohavim, ele é definido como Zav para gerar afastamento com relação a meninas, com relação a mulheres Oved Kohavim, a proibição é a partir de 3 anos e um dia. A menina com 3 anos e um dia, ela já existe a possibilidade de ter ebiá, de ter relacionamento, ela já perde os betulim, se ela tiver relacionamento, ela deixa de ser virgem. Então, a idade de 3 anos é a idade que para uma menina isso daqui já é possível. Então, já que a gente, obviamente, não vai fazer isso, mas essa é a idade que é definida pela Halakha, com a idade em que o menino e a menina eles já estão aptos para ter relações, o menino a partir de 9 anos, a menina a partir de 3. Então, se for assim, a menina, o Oved Kohavim, ela é considerada Zavá e não pode mais se aproximar dela, encostar nela, quando ela tem a partir de 3 anos. Pergunta Pshita, é óbvio. Se o que define é a capacidade de ter relações, então menina é 9, a menina é 3, qual a novidade de Rabi Hia? Eu poderia dizer o seguinte, poderia dizer, olha, um menino de 9 anos, ele consegue convencer o menino Yehudi a fazer alguma coisa errada, ele já tem idade para conversar, convencer, seduzir, o que seja. A menina de 3 anos não tem idade para isso. Então, talvez, tá bom que a menina de 3 anos ela já está numa idade onde é possível ter relações, mas ela não tem consciência disso, ela não vai seduzir ninguém, ela não vai incentivar ninguém a fazer nada. Então, talvez ela não é proibida aos 3 anos, ela vai ser proibida só quando ela for um pouco mais velha e criar consciência. Responde a Agmará que não, que realmente a proibição não depende da consciência da criança, pode ser uma criança super boazinha, que não vai fazer nada de errado, mas Ramim decretaram que a partir da idade em que eles são aptos, já têm a idade para ter relações, é proibido como se fossem Zav. Então, meninos a partir de 9, meninas a partir de 3. Conta Agmará, Mistamech ve'azi Rabi Yehuda Nessia Kakvi de Rabi Simlai. Rabi Yehuda Nessia, ele estava uma vez, ele era, os Nessim, geralmente eles eram carregados, eles carregavam eles, aqui parece que no ombro, mas não no ombro, colocava no ombro igual nas festas de casamento, eles colocavam aquelas, tipo uma carruagenzinha pequenininha, onde o Hakam sentava, e ele era carregado geralmente por 4 pessoas que seguravam a carruagem dele no ombro, certo? Tipo uma maca mais bonitinho, algo do tipo. Então, certa vez, Rabi Yehuda Nessia estava sendo carregado por Rabi Simlai, Shmai, o ajudante dele. Amarle, Rabi Yehuda Nessia falou para ele, Simlai, lo aitem sheveit midrash, kseitan et Hashem. Rabi Yehuda falou para ele, olha, Simlai, que era Rabi Simlai, certo? Antes era ajudante dele, falou para ele, você não estava ontem no Beit Midrash, ontem a gente liberou o Shemen, ontem a gente liberou o óleo de Ovdei Kohavim. A gente verificou, viu que essa proibição não se espalhou para o público, não virou algo comum em todos os lugares, então a gente liberou o óleo que pertence ao Ovdei Kohavim, você faltou ontem, você não estava no Beit Midrash.
Amarlo, Biamino, Tatir, Afetapat. Falou Rabi Simlai para Rabi Yehuda Nessia, olha, libera também o pão. A priori, o pão e o óleo, os dois foram liberados, foram proibidos por causa do vinho, o vinho por causa da mulher e a mulher por causa de Avodah Zará. Então, se você liberou o óleo, libera também o pão. Vamos liberar mais um. Amarlo, falou Rabi Yehuda para ele, Imken Karulan Beit Din Sharia. Olha, se eu liberar mais um, vou me chamar do Beit Din que libera proibições. Já que eu já permiti o óleo, e como a gente vai ver, ele já permitiu outra coisa também, vão começar a me chamar aquele que libera proibições, que eles vão começar a desprezar a minha opinião, porque eu saio liberando tudo. Detnan, como a gente encontra na Mishnah, Eid Rabi Yossi ben Oezer Ishtreida. Rabi Yossi ben Oezer Ishtreida, ele testemunhou o seguinte, certo? Ele é famoso que ele aparece na Mishnah de Pirkei Avot, mas ele testemunhou o seguinte na Mishnah com relação a outros assuntos, Al-Ail Kamtza Dechan. Ele testemunhou que um tipo de hagav, um tipo de gafanhoto, chamado Ail Kamtza, ele é kasher, certo? Ele é kasher, pode comer. Ve'al-Mashke Beit Mitmeichaya Dechan, ele também testemunhou que Mashke Beit Midrashaya, Mashke Beit Midrashaya é o sangue que sai dos animais que estão no Beit HaMikdash, onde preparam eles, onde cortam os animais para serem colocados no Mizbeach. O sangue que está lá não é um sangue que impurifica, certo? O fato de ser dentro do Beit HaMikdash, dentro do Beit HaMikdash, desculpa, lá dentro do Beit HaMikdash onde ficam os korbanot, esse sangue ele não impurifica. Sangue de animais, sangue geralmente, ele não que ele impurifica exatamente, mas a gente tem 7 líquidos que, quando eles encostam em uma comida, eles transformam essa comida em apta a receber tumá, certo? Em português se diz lavamos, era voto de lavamos, leite, água, vinho, azeite, orvalho, mel e sangue, certo? Eu falei orvalho, mel e sangue na ordem errada, mas lavamos. Esses são 7 líquidos que eles geram impureza. Se por exemplo, eu tenho uma maçã, colhi uma maçã da árvore, enquanto essa maçã não foi molhada por um dos 7 líquidos depois de colhida, ela não recebe impureza. Então, mesmo que algo impuro encoste nela, ela não fica impura. Mas esses líquidos, quando eles encostam, um desses 7 líquidos, quando encostam na fruta, eles fazem com que a fruta possa receber impureza. Agora, Rabi Yossi ben Oezer, ele testemunhou que o sangue dos animais no Beit HaMikdash, de Korbanot, não gera essa impureza, não gera eles apto de receber impureza. Veldekrav lemita misav. E quem encosta na cama do morto, ele fica impuro. Essas são as 3 coisas que ele testemunhou, certo? A priori é que ele está proibindo, ele não está liberando. Ele liberou o gafanhoto chamado Ail Kamtza, ele liberou o sangue do Beit HaMikdash, dos korbanot, que não impurifica, mas ele falou que quem encosta na cama do morto fica impuro. A priori isso não é uma liberação, a gente vai ver isso na continuação, porque Agmará contou esse como mais uma das liberações dele, mas na hora que ele liberou essas 3 coisas, Karolei Yosef Sharei, começaram a chamar Rabi Yossi ben Oezer de Yosef, o liberal, começaram a chamar ele de liberal, então falou Rabi Yossi, olha, eu não vou liberar o pão também, porque senão vão começar a chamar o meu Beidin de liberal demais, e vão parar de me ouvir. Amarle falou Rabi Simlai para Rabi Yehuda, Tam Shareit lá, tomar Shareihada. Falou para Rabi Yehuda, olha lá, ele liberou 3 coisas, você liberou só uma. Veisharei Maihada Chrite, Akater Tarte e o Deavin. E mesmo que você libere mais uma coisa, se além do óleo você liberar o pão também, vai dar 2. Vão ser só 2 coisas. Então libera aí, vão liberar mais uma coisa. Você não vai chegar no nível de 3 liberações para ser chamado de liberal. Amarlei Ana Shari Achritei. Falou Rabi Yehuda Nessia, não, tem mais uma coisa que eu liberei. Tem mais um caso que eu liberei, por isso esse daqui seria o meu terceiro, então eu prefiro não liberar o pão. Maihi, qual o caso? Detenado da Mishnah, Zegitech in lo bati mikad vad shnei masar chodesh, umet betoch shnei masar chodesh em no get. Está escrito o seguinte, o que acontece se um marido chega para a esposa, eles não têm filhos, consequentemente, caso ele faleça antes dela ter filhos com ele, tem que fazer ibum, ela tem que casar com o irmão, certo? A mitzvah de ibum ou chalitza. Então, o que aconteceu aqui? O cara ia viajar,
E já que eles não tinham filho, ele ficou preocupado, vai que eu não volto, vai que eu morro no caminho, não quero que minha esposa agora fique presa pelo urubu. Às vezes o irmão do marido morava longe, ia levar um tempão até ser liberada, então ele fez o seguinte, ele dá um gueto para a esposa e fala, olha, se eu não voltar em 12 meses, se eu não voltar daqui a um ano, esse é seu gueto. E o que aconteceu? O cara morreu no meio dos 12 meses, morreu no meio tempo. É gueto ou não é gueto? Então, Chachamim na Mishnah dizem que não é gueto. Por quê? Ele falou, se eu não voltar em 12 meses, esse daqui é seu gueto. Quando ele morre depois de 10 meses, ele não voltou ainda. Mas, obviamente, ele também não vai voltar. Mas o gueto vai ser válido somente depois de 12 meses, somente depois da morte do marido. E o gueto não pode ser dado depois da morte do marido, ele tem que ser dado em vida. Por isso, quando ele fala, esse é seu gueto, se eu não voltar em 12 meses e morreu no meio do caminho, então o gueto, que seria válido somente depois de 12 meses, é um gueto lacharamité, é um gueto que vem depois da morte. E o gueto não pode ser dado depois que o marido faleceu. Por isso o gueto está invalidado. Betane e foi dito sobre essa Mishnah, Iraboteinu e tirou a lei nascer. Iraboteinu, que a gente já vai ver quem é, eles permitiram, eles liberaram ela casar, eles entenderam que o gueto é válido, não é considerado um gueto lecharamita, não é considerado um gueto dado depois da morte, a gente vai ver na continuação por quê. Vamrina Mara Boteinu, a gente se perguntou quem era Boteinu, que liberaram, a maravilha Mashmuel, Beidina deixaram Mishra. Quando perguntaram quem era Boteinu que liberaram a mulher de casar e considerado o gueto como se fosse gueto, a viúva foi em nome de Shmuel, é o Beiden que liberou o óleo. O Beiden que liberou o óleo liberou também a mulher, ou seja, a viúva Nessia já tinha liberado duas coisas, já tinha liberado o óleo e já tinha liberado a mulher que recebeu um gueto desses para casar direto sem ibum. Então, já que ele tinha essas duas liberações, se liberasse também o pão, ele ia ser chamado de liberal, por isso ele não quis liberar. Sabe lá que Rabi Yossi, agora, por que Rabi Oda Nassia realmente liberou aqui a mulher? A priori, o gueto começa a valer somente depois de 12 meses, quando o cara não aparece. Isso que ele morreu no meio do caminho, não dá validade para o gueto. Então, o gueto deveria ser inválido, porque é um gueto que foi entregue depois da morte. Sabe lá que Rabi Yossi, ele souber como Rabi Yossi, da Mars Manosh está morriach alav. Rabi Yehuda Hanassi entende como Rabi Yossi que o quê? Zmanosh el shtar morriach alav. A data do shtar nos prova qual a intenção verdadeira do marido. Ou seja, no shtar está escrito que o gueto é válido a partir do momento em que ele deu. Ou seja, ele escreveu no shtar, não a partir do momento que ele deu, no shtar, na data do shtar, ele colocou o dia de hoje, o dia presente, quando ele está entregando, e falou para ela, olha, se eu não voltar em 12 meses, esse gueto, ele é válido. Só que ele não falou que ele é válido a partir de agora. Se ele tivesse falado, esse é seu gueto a partir de agora, certo? Agora, enquanto eu estou vivo, se eu não voltar em 12 meses, então o gueto é a partir do momento em que ele entregou, e tem uma condição que depende dos 12 meses, se ele volta ou se ele não volta. Mas mesmo que ele morra no meio da história, o gueto vai ser válido porque ele foi entregue enquanto ele estava vivo ainda. No momento em que ele entregou, e a condição é de 12 meses. Mas aqui ele não falou que o gueto é a partir de agora, caso eu não volte em 12 meses. Ele falou, se eu não voltar daqui 12 meses, esse é seu gueto. Parece que é só depois de 12 meses. Aí quando ele morreu no meio do caminho, é gueto lacharamita, é um gueto entregue depois da morte que é inválido. Mas Rabi Yossi, que assim Rabi Yehuda Nessia definiu a halakha, ele entende como Rabi Yossi que Zmanosh Shtar morriach alav. O fato da data do shtar ser da data da entrega demonstra que a intenção dele é dar esse gueto a partir de agora, caso ele não volte. Parece que quando ele falou, se eu não voltar em 12 meses, é a condição de que a partir de agora esse vai ser o seu gueto. Então, mesmo que não está explícito no gueto, a data do gueto nos demonstra isso, e a gente pode se basear nisso para liberar a mulher. É isso que Rabi Yehuda Hanassi permitiu. Rabi Yehuda Hanassi ora velodulo kol shato, ve'amrila kol siato. Certo? Assim fala Rabi Abba, filho de Rabi Barava, que o Rabi Yehuda Hanassi, ele falou que ela é como Rabi Yossi, que essa mulher está liberada, não precisa esperar ibum, ela não precisa de gueto, mas não concordaram ele, kol shato, na geração dele não concordaram com ele, e tem quem diga que kol siato, todo mundo está no Beit HaMidrash, não concordou com ele, não concordou em definir ela como Rabi Yossi, mas assim falou Rabi Yehuda Hanassi. Então, já que Rabi Yehuda Hanassi liberou a mulher, não precisa de gueto, e liberou o óleo, ele preferiu não liberar o pão.
Rabi Elazar Leal Saba, perguntou Rabi Elazar Leal Saba, para um velhinho, para um idoso. Quando está escrito na Gemara, Al Saba geralmente representa Elial Navi, assim trazem alguns Mefarshim, mas perguntou para um velhinho que estava lá, que Shrirot Eleatashritua, Deloate Yodim Alachashli Masar Chodesh, Dai Kaim Leitnai. Perguntou Rabi Elazar para Al Saba, para um velhinho que estava lá, falou, me diz uma coisa, quando Rabi Uda Nassi liberou essa mulher, o cara chegou para ela e falou, olha, esse é seu gueto se eu não voltar em 12 meses, e morreu depois de 10. O que acontece? De acordo com o Rabi Uda Nassi, o fato da data do shtar ser da data da entrega é como se ele falasse seu gueto a partir de agora, caso eu não volte. Então o gueto é válido. A pergunta é se o gueto ele já começa a valer no momento em que o cara morreu, porque com certeza ele não vai voltar, já que ele morreu, ou talvez não. Tá bom que ele morreu, mas ainda precisa esperar passar 12 meses. E aí quando passar 12 meses, vai ser cumprida a condição de que ele não voltou, e aí o gueto vai ser válido. Ou seja, você perguntou para Abelazar, para aquele velhinho, será que o gueto é a partir do momento em que o cara morreu, que certeza ele não vai voltar, ou tem que esperar acabar a condição de 12 meses? Perguntou o velhinho para ele, olha, por que está perguntando do caso de Rabi Uda Nassi? Pergunta sobre a própria Mishnah. Na Mishnah está escrito, está escrito na Mishnah que tem um caso em que Chachamim concordam com Rabi Yossi, se o cara falou para ela, esse é o seu gueto a partir de agora, se eu não voltar em 12 meses. Aqui, Chachamim concordam que se o cara morreu em 12 meses, o gueto está válido, porque ele falou que o gueto dela é a partir de agora, caso ele não volte. Ou seja, os 12 meses são uma condição, não o tempo do gueto. Então, na hora que ele morreu e ele não vai cumprir a condição, esse gueto é válido, ela não precisa de ibum. E Rabi Yossi falou que mesmo que ele não falou que é a partir de agora, a data do shtar me diz que a intenção dele é a partir de agora. Mas, de qualquer jeito, está escrito na Mishnah, que se ele falou que o gueto é a partir de agora, caso ele não volte em 12 meses, e ele morreu no meio dos 12 meses, no 10º mês, por exemplo, o gueto é válido. E aí, falou o velhinho para Abelazar, por que você perguntou no caso de Rabi Uda, se o gueto é a partir do momento em que ele morreu, ou tem que esperar completar 12 meses? Pergunta para a própria Mishnah. Desculpa. Aveget. Deit kaim leitnai. Get porque cumpriu a condição de que ele não voltou em 12 meses. E aí, sobre a Mishnah própria, você deveria ter perguntado. Em vez de perguntar por causa de Rabi Uda Nassi, pergunta para a própria Mishnah. Lealtar a vegita de aloata, ou de malachar bet chodesh deit kaim leitnai. Perguntou, o que você deveria ter perguntado? Será que o get é na hora que o cara morreu, porque com certeza ele não vai voltar, então a condição vai ser cumprida ou não? Eu preciso esperar a condição de 12 meses ser cumpridas na prática. Respondeu Rabi Elazar para ele, me falou, você tem razão, a minha pergunta é para a Mishnah também. Eu perguntei para você sobre o caso de Rabi Uda Nassi, porque você estava lá quando o Rabi Uda Nassi liberou. Então, eu quero saber se você ouviu alguma coisa explícita de a partir de quando é liberado, se ela está liberada a partir do momento em que o cara morreu, ou tem que esperar completar 12 meses. Mas você tem razão, a minha pergunta também é válida para a Mishnah. Certo? Então, ficou na dúvida, não foi respondido a partir de quando está liberado. Amarabai, fala Abai. Akol modim lekshetetze chama minartika lechinavka que amar. Vechimait beleila gita lechar mital. Todo mundo concorda que se o cara chegar para a mulher e falar o seguinte, olha, esse é seu get quando o sol nascer. Quando o sol sair da caixa dele, certo? Que ele está escondido, a expressão que usavam. Quando o sol sair, quando o sol nascer, esse é seu gueto, todo mundo concorda que se o cara morrer no meio da noite, o gueto não é válido, porque ele falou, quando o sol nascer, esse vai ser o seu gueto. Se o cara morreu no meio da noite, antes do sol nascer, ele morreu no momento em que a condição não foi cumprida, e a condição do nascimento do sol vai acontecer só depois da morte dele. Então, já que vai acontecer só depois da morte dele, o gueto está inválido, certo? Não tem nada que prova que a intenção dele é dar o gueto a partir de agora. Ele falou que esse é seu gueto quando o sol nascer. Se ele morrer no meio da noite, o gueto é inválido. Se ele falou, que amarla, vechimait beleila, avadait na ave veget, desculpa, avadait na ave, veget michaimo, que dravuna, damaravuna, kol omer almenat, que omer meachshav dami. Se o cara falou, esse é seu gueto, com a condição, almenat, certo? Ele falou, com a condição de que o sol nasça amanhã, todo mundo concorda que mesmo que ele morreu no meio da noite, essa linguagem com a condição de que o sol nasça amanhã significa, esse é seu gueto a partir de agora,
com a condição de que o sol nasça amanhã. Então, quando o sol nascer amanhã, o seu gueto vai ser retroativo para o momento da entrega. Então, mesmo que ele morreu à noite, o gueto vai estar válido. Por quê? A regra diz que todo mundo que fala almenat com a condição que é como se ele falasse de agora. A discussão é ela beimtetse. A discussão é se o cara chegou para a mulher e falou, olha, se o sol nascer amanhã. Ele não falou quando o sol nascer amanhã, que aí o gueto só vai acontecer quando o sol nascer, e se ele morrer à noite, o gueto é anulado. E ele não falou com a condição de que o sol nasça amanhã, que a intenção é retroativa do momento da entrega, que o gueto é válido. Ele falou se o sol nascer amanhã. Rabi Uda nasce savala que Rabi Yossi damar manosh estar mochiach lá, ve'avele que me'ayom imati, que me'achshav imati. Rabi Uda nasce entende como Rabi Yossi, que na hora que o cara falou se o sol nascer amanhã, ele está falando o seguinte, está falando, olha, esse seu gueto, a partir de agora, se o sol nascer amanhã, é uma condição como qualquer outra condição. Então, se ele falou isso, se ele usou a linguagem se o sol nascer amanhã, então é como se ele desse o gueto a partir de agora, porque ele colocou a data atual, a data de hoje, e mesmo que ele morra no meio do caminho antes do nascer do sol, o gueto é retroativo e ela está megureshet. Verabanan leite de Rabi Yossi. E Rabanan não concordam com Rabi Yossi. Rabanan dizem que o fato do cara ter escrito a data no shtar não significa que ele tem a intenção de dar o shtar a partir de agora, e sim que ele tem a intenção de dar o shtar só depois de cumprida a condição. Então, se ele morreu antes da condição ser cumprida, é um get depois da morte, o get depois da morte não é válido. Vavelei que zeg mate, é como se ele falasse, esse é seu get caso eu morra, que aí na hora que ele morreu, o get não pode ser validado, porque ele morreu antes do get ser validado. O grei, tá certo? É como se ele fala simplesmente, esse é seu gueto se eu morrer. O cara que chega para a mulher e fala, olha, esse daqui é seu gueto se eu morrer, e ele morreu, o gueto é anulado. Por quê? Porque o gueto só recebe validade a partir da morte do cara, mas a partir da morte dele não tem como validar o gueto, então esse gueto é anulado. Por isso, Rabanan discordam de Rabi Yossi, e Rabi Uda ele sim seguiu a opinião de Rabi Yossi. Então, paramos por aqui. Shkoyach.